Razões do porquê eu sou pré-tribulacionista. Ou melhor, porque sou mais inclinado, até o momento, a acreditar, a não descartar a possibilidade do arrebatamento ocorrer antes da tribulação. E como justificativa da primeira razão do porquê eu estou convencido do arrebatamento ser pré-tribulacional, foi minha leitura de Mateus capítulo 24, clássica, né? E que, curiosamente, também é a passagem clássica e considerada como fundamental para aqueles que acreditam que o arrebatamento é após a tribulação e não antes. Então vamos lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, dias no plural, porque não se trata apenas de um dia, mas de um período. De quantos dias exatamente? Pode chegar a anos? Bem, quando vamos para, por exemplo, Apocalipse capítulos 11, 12, é dito que haverá um momento turbulento em que a terra vai sofrer o ai da ira, porque o diabo será jogado para a terra, e ai da terra e dos que nela habitam. Porque o diabo desceu até vós, está furioso, sabendo que tem pouco tempo. Quanto tempo? Aí você continua lendo o capítulo 12, e é dito que ele, por 1260 dias, que equivalem a 3 anos e meio, que depois é chamado de, ou rotulado de 42 meses no capítulo 13, que também equivale a 3 anos e meio. Então, quando é dito aqui que a tribulação será uma questão de dias, não será apenas uma questão de 1 ou 2 semanas, mas chegará a anos. Em outra parte eu justifico por que a grande tribulação, que Jesus menciona aqui, tem a ver com o que é falado em Apocalipse capítulos 11 e 12, como sendo 1260 dias ou 42 meses. Mas, independente se você não vê dessa maneira, deixando isso de lado, voltando à questão aqui, quando é declarado que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Com base nessa leitura, parece óbvio e inquestionável que a volta de Cristo, ou a vinda, note que Jesus não usa a expressão volta, ele usa a expressão vinda. E para um marinheiro de primeira viagem, alguém que está chegando agora, pode entender que está falando de uma primeira vinda, para depois ter uma volta. Jesus não se preocupa com esses termos. Então ele fala vinda. E claramente, pela estrutura da leitura contextual, quando alguém toma conhecimento que Jesus veio, foi para o céu e voltará, mas ele, em vez de usar a expressão volta, ele usa a expressão vinda. E claro, aí a princípio fica óbvio, segunda vinda. Mas se essa é a segunda vinda, após a grande tribulação, como justificar então o pensamento pré-tribulacionista de que Jesus viria antes dessa vinda após a grande tribulação? Alguns anos antes, alguns são categóricos e mais exatos ao falar de 7 anos, outros que são uma minoria e desconhecida, por serem a minoria, não falam exatamente de 7 anos, falam de um período maior, que antecede, que separa a vinda de Jesus para arrebatar a igreja e levá-la ao céu, e depois a vinda de Jesus para, com a igreja, recolher os demais
que ficaram na terra. A razão por que ficaram, não vou entrar aqui na questão. A questão que eu quero chamar a atenção aqui é a seguinte. Vamos lá. O texto parece tão óbvio, tão claro. Jesus virá após a grande tribulação. Ele não entra em detalhes sobre como será essa grande tribulação. Ele não dá detalhes, ele fala superficialmente. Porém, com o pouco que ele usa de palavras, são palavras de peso, e ele deixa bem claro no verso 21 de Mateus ainda, capítulo 24, que será uma época sem paralelo na história da raça humana, na história da humanidade. Ok. Bem, algo sem paralelo? O dilúvio não foi uma catástrofe global? Onde só 8 pessoas sobrevivem? E tem que recomeçar? Jesus diz que a grande tribulação será pior do que o dilúvio? Nem o dilúvio faz frente, é comparável com o período da grande tribulação? Poxa. Então vamos lá. Curiosamente, se você quiser detalhes sobre a grande tribulação, você tem que recorrer a outras passagens. Mas eu só quero chamar a atenção para o que a grande tribulação, pelo menos na sua fase final, vai produzir sobre o mundo. E para isso, eu chamo a sua atenção para Apocalipse capítulo 16, onde no capítulo 16 é retratado o derramar das 7 taças da ira de Deus. Curiosamente, somente em relação à última taça, que já seria o suficiente, ele é dito o seguinte, que quando o 7º anjo derrama a sua 7ª taça, ou a sua taça sobre o ar, né? Versículo 18 de Apocalipse 16 diz: E sobrevieram relâmpagos, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Veja bem, com a última taça o mundo é fortemente sacudido. E qual o impacto desse terremoto? Bem, se ele diz que é o maior terremoto que o mundo já testemunhou, quais as consequências que nós já podemos imaginar de um mega terremoto afetando todo o planeta? Então, no verso 19 diz: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Não entrando em detalhes sobre quem é a Babilônia, sua identidade, enfim. A princípio é física, literal, porque o terremoto é literal? Se o terremoto é literal, por que a cidade sendo afetada por esse terremoto não é literal? Então, a leitura comum sugere, praticamente afirma, que a cidade é literal. Tanto que logo depois é dito, no versículo 20, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Hoje se tem conhecimento do que um terremoto, um pequeno abalo produz numa região, ao ponto de produzir ondas, conhecidas hoje como tsunamis, que podem até mesmo varrer ilhas da região. Então aqui está falando de um terremoto como nunca houve, logo não seria de surpreender tsunamis, que seriam capazes de varrer, como diz aqui, as ilhas. Ok? E os montes não foram achados? Olha a mudança topográfica que o mundo, pelo impacto desse terremoto, está sofrendo. Uma mudança a ponto de os montes serem pulverizados. Então, o que acontece? Continuando, no verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, pedras, que pesavam cerca de 1 talento, equivalente hoje a 40 quilos. Imagine, algo está caindo. Isso é possível, porque um terremoto como dessa magnitude poderia produzir o despertar de vulcões que jogariam pedras para cima, né, devido à força, e essas pedras voltariam caindo sobre as pessoas. Pedras gigantescas. Nenhuma outra força da natureza pode provocar tamanha destruição.
Nenhuma outra força mata tantos. Planeta feroz. Terremoto. Só neste século, os terremotos já mataram mais de 2 milhões de pessoas, mas ainda assim, no total, a Terra tremeu violentamente por menos de 1 hora. Alvenaria, telhas, placas e o mais perigoso de tudo, vidro, caem em estilhaços. Um dos maiores perigos dos terremotos é o fogo. Fogões caídos nas casas, encanamentos de gás quebrados, cabos de força partidos. Os canos de água também se partem, então os serviços de emergência podem não conseguir água para combater o fogo. E as enchentes também podem se tornar outro problema. No terremoto de 1995 de Kobe, no Japão, que matou mais de 5.500 pessoas, incêndios assolaram a cidade por vários dias. Existem outros efeitos colaterais dos terremotos. O pior deles é a tsunami, ou vagalhão. O cenário após qualquer terremoto numa cidade grande é de completa devastação e caos. Esta é a Armênia, em 7 de dezembro de 1988. Aqui, a Terra tremeu por apenas 40 segundos. Cidades e aldeias inteiras desabaram. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Uma única erupção pode escurecer os céus de continentes inteiros e mudar o seu clima por muitas gerações. Os vulcões mais potentes liberam milhares de vezes mais energia do que qualquer arma nuclear. Note que isso aqui é o contexto da última taça, em que se encerra uma série de julgamentos de Deus sobre a Terra. E isso, de fato, tem harmonia com o que Jesus fala sobre uma grande tribulação que iria abalar o mundo,
onde na sua fase final tudo está entrando em convulsão. Não só o céu, porque aqui fala de, começando pelos céus, vozes, trovões, relâmpagos, o céu está em convulsão, a terra também, terremotos, as cidades das nações, aqui diz, as cidades caem, as cidades entram em colapso, há uma ruína, um caos total. É em meio a esse caos total que acontece a volta de Cristo. Vocês querem ver como é que essa passagem tem a ver com o que Jesus falou em Mateus 24? Porque, se você for em Lucas capítulo 21, que é paralelo a Mateus 24, Jesus diz, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Não é? Mateus 24, verso 29 em diante. E sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Exatamente o paralelo com a sétima taça. Homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Mas veja, há uma convulsão do céu e da terra. E então, verso 27 agora, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Note, esse é o cenário, esse é o contexto da volta de Cristo após a grande tribulação. O mundo está em caos, o mundo está em ruína, o mundo está em colapso, terremotos, cidades caindo, pedras desabando. Por quê? Um terremoto dessa magnitude, como é mencionado lá, tem o poder de despertar todos os vulcões, as áreas sensíveis a terremotos. O mundo está em convulsão. Por isso que as pessoas estarão apavoradas. Aí eu pergunto, se é tão óbvio que Jesus só virá após a grande tribulação, como diz Mateus 24, 29, o mundo está em caos, sociedade em colapso, a infraestrutura, tudo veio abaixo. Mas, curiosamente, Jesus, no mesmo capítulo de Mateus 24, quando você vai para o versículo 37 em diante, ele nos surpreende relatando, fazendo referência a um outro cenário. Um outro cenário para o que ele diz ser um cenário mediante o qual ocorrerá também o que ele chama de sua vinda. Notem a leitura. Mateus 24, do 37 em diante, está dito: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele fala de Noé como referência. Agora, a partir do verso 38, ele vai ser mais incisivo. Vai chamar atenção para algo mais. Porquanto, assim como nos dias, no plural, dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí ele, mais à frente, vai dizer que estando duas trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Note, um cenário completamente diferente, não porque é um outro ângulo de um mesmo evento, onde em parte o mundo estaria desabando e em outra parte ele estaria vivendo tranquilamente. Não tem sentido, porque tanto o que é dito sobre a sétima taça como o encerramento mostra que o mundo todo será abalado. E, tomando como base o contexto de Lucas 21, que é paralelo a Mateus 24, a sociedade toda estará em colapso. Um terror total. Agora vejam, isso é incompatível, isso não tem harmonia alguma com o que é dito aqui, quando ele disse que também em sua vinda, pessoas estariam vivendo normalmente, levando um cotidiano da vida, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. O que nós estamos vendo aqui? Jesus, curiosamente, está falando da sua vinda em dois cenários. Mas não podem ser dois ângulos do mesmo evento, onde numa parte do mundo
está tudo desabando e outra parte está tudo correndo naturalmente. Não. Há um colapso total. Como conciliar esses dois quadros, esses dois retratos, essas duas descrições que Jesus fala da sua vinda, mas que são totalmente opostos? Estaria Jesus chamando a nossa atenção para duas fases do mesmo evento? Estaria Jesus falando sobre a sua vinda, para a sua vinda ocorrer num momento de tranquilidade? Primeiro, tem que ocorrer antes que haja o colapso total, que é descrito na 7ª taça, que soma com Lucas 21, que complementa as informações que não são dadas em Mateus 24, 29, 30 e 31. Então, estaria Jesus falando de duas situações diferentes? É por isso que eu particularmente me vejo convencido. Eu vejo dois cenários opostos da vinda de Cristo. Só que curioso, Jesus não pega esse cenário de tranquilidade e coloca antes, coloca depois. Ele coloca então o cenário de caos e colapso após a grande tribulação antes. Uma inversão. Será que Jesus de propósito está invertendo os quadros quando pelo óbvio, pela lógica, o quadro de tranquilidade tem que anteceder o quadro de caos e ruína? Alguém pode dizer que isso é só uma coisa da minha cabeça, que eu estou vendo dessa maneira. Porém, o interessante é que nós encontramos outras partes da Bíblia que mostram uma inversão de quadros quando se fala da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Vamos ver, então, no próximo vídeo eu te convido a refletir sobre passagens da Bíblia que mostram a vinda do Messias vindo em duas situações diferentes. Mas que curioso, a ordem está invertida. Antes de gravar o próximo vídeo, o vídeo de número 2, vamos fazer melhor? Faça você uma leitura do mais messiânico dos profetas, o profeta que mais falou do Messias, que foi o profeta Isaías. Até lá então.